a segunda turma que pode analisar um habeas corpus para soltar o Bolsonaro, anular toda aquela problemática que ele vivenciou em torno do dia 8 de janeiro. Já pensou se isso acontecer? Saiu em alguns jornais, principalmente da Bahia e a Carta Capital. Vou mostrar para vocês. A COP30, aquela fotógrafa oficial da ONU, disse que a coisa mais parecia algo bíblico, de tanta situação que aconteceu. O Bolsonaro, segundo alguns analistas, colocam assim que ele só vai passar poucos dias na cadeia. E aí? Será que é isso mesmo? Eu acho que estão querendo humilhá-lo, mas tem muito por aí. E o Bessias, Rodrigo Constantino, coloca aqui, ter que aturar o cara 30 anos. Porra, isso aí parece um pouco demais. Mas fazer o quê, né? São essas matérias que a gente tem e a gente vai discutir com você, vai colocar aqui para nossa mesa e você assistir. Vem com a gente. Meu amigo, minha amiga, eu sou o professor Sá e esse aqui é o Catuque Podcast. E a gente tem muitas matérias para passar para você. E matérias que vai deixar você assim, boquiaberto. Mas vem com a gente. Antes, eu vou te pedir, olha, curta o nosso trabalho, dê o seu like, inscreva-se no nosso canal, isso é importante. Vai lá, faça o seu comentário e peça a matéria que você quiser. Cada comentário que você fizer, o YouTube entende que a gente está, indo longe. E claro, compartilhe o nosso trabalho. A gente precisa levar conhecimento para essa população brasileira. Vem com a gente. Matéria que temos. Vamos começar logo pegando fogo. Tá aqui, Saiu na Folha do Estado da Bahia. E olha que nós procuramos em outros jornais, em outros sites, hein? Mas vamos lá. A segunda turma do STF analisará recurso que pode tentar anular a condenação de Bolsonaro. Julgamento ocorrerá no plenário virtual. Já pensou se a coisa acontecer? Rapaz, vai ter gente aí, arrancando o cabelo da onde não tem. Mas vamos que vamos. A tentativa de livrar Jair Bolsonaro da condenação de 27 anos e 3 meses por liderar a trama golpista que culminou nos ataques do dia 8 de janeiro ganhará um novo capítulo no Supremo Tribunal Federal. Depois de negar um habeas corpus apresentado por uma cidadã comum que não integra a defesa do ex-presidente, o ministro Dias Toffoli enviou o caso para a análise da segunda turma, que deve julgar o recurso entre os dias 5 e 15 de dezembro. O bicho vai pegar, hein? O bicho vai pegar. O pedido inicial foi apresentado por uma autora que, apesar de não representar o Bolsonaro oficialmente, argumentou que o voto divergente do ministro Luiz Fux no julgamento da primeira turma apontaria incompetência absoluta do juízo, e configuraria, segundo ela, uma teratologia jurídica. Toffoli rejeitou o pedido na última segunda-feira. Claro, Claro. Ressaltando que uma iniciativa paralela pode interferir nas teses e estratégias conduzidas pela equipe jurídica do ex-capitão. Mas vamos entender uma coisa aqui. Olha, para quem não sabe, o habeas corpus ele pode ser apresentado por qualquer um do povo, em qualquer situação. Mas, e aí? Aqui ele está alegando que pode atrapalhar a estratégia da defesa. E pergunta-se, se vê uma possibilidade de habeas corpus, por que a defesa não entrou com esse pedido? Mas vamos dar tempo ao tempo para ver o que vai acontecer. Então vamos lá. Está aqui, Inconformada, a autora recorreu por meio de um agravo regimental. Agora caberá ao colegiado composto por Toffoli, Mendes, Fux, Mendonça e Nunes. Rapaz, para decidir se o pleito seguirá adiante. O julgamento ocorrerá no plenário virtual da segunda turma. Bolsonaro foi condenado pela primeira turma no STF. Cara, já pensou se a segunda turma lá reunida no plenário, atender esse habeas corpus? Cara, vai ter
sabe, uma guerra no STF. Vai ter alguma coisa esquisita acontecendo. Tô aqui para ver, hein? Eu quero observar. E aí tá lá, ó. Bolsonaro foi condenado pela primeira turma no STF pelos crimes de golpe de Estado, abolição do Estado Democrático de Direito, organização criminosa, dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado. Mas eu quero mostrar para vocês aqui que essa mesma matéria saiu também, tá? Aqui, ó, no bahia.ba, né? É a mesma matéria. E também saiu aqui na Carta Capital. A segunda turma do STF julgará habeas corpus para livrar Bolsonaro da condenação, né? Então, nós tivemos a preocupação de procurar se a matéria estaria sendo veiculada em outros canais, né, de informação. Está aqui, né? Então, vamos esperar para ver o que vai acontecer. E eu vou ficar aqui, ó, só na janela observando. Vamos ver que bicho vai dar. Será que vai dar, ó, cascudo entre eles? É. Então, aí, partindo por uma outra matéria aqui da CNN, a análise que algumas pessoas fazem, né? Vamos lá. O Bolsonaro deve ficar pouco tempo em regime fechado. De acordo com a análise de Luísa Martins, aos bastidores da CNN, fontes apontam que Jair Bolsonaro deve permanecer em regime fechado por cerca de 10 dias. Já estão até colocando dias. Será? Isso aqui nada mais é para você criar uma conformidade e deixar que a coisa aconteça. Mas depois que está lá dentro preso, meu irmão, aí não adianta berrar, porque para soltar é difícil. Olha o que aconteceu, olha o que aconteceu com aquele cara, o deputado Daniel Silveira. E aí? O cara, não, botaram ele para dentro e para tirar. Tá difícil, hein? Tá difícil. Mas ele está dizendo aqui, ó, e 10 dias antes de possível concessão de prisão domiciliar humanitária. Eu só acredito vendo. Depois que bota lá dentro para tirar é difícil, hein? A permanência de Jair Bolsonaro em regime fechado deve ser breve, segundo fontes que acompanham o processo. A análise de Luísa Martins aos bastidores da CNN. As fontes que acompanham o caso dizem que a expectativa é de que não dure nem 2 semanas. Eu não quero passar nem um dia, eu não quero passar nem 2 dias, quiçá 2 semanas, né? Fique ali em torno de 10 dias. E aí Moraes envia esse pedido de domiciliar para a PGR, revela Martins. O pedido de prisão domiciliar humanitária, apresentado pela defesa ao Supremo Tribunal Federal, deverá ser encaminhado à Procuradoria-Geral da República, né, por Alexandre de Moraes. Há indicativos de que a PGR poderá emitir parecer favorável à solicitação. Ora, para mim, o cara não deveria nem ir para tal cadeia. E se fosse, ele deveria ir para um quartel do Exército, uma vez que o cara é militar, reconhecidamente capitão, até todo mundo chama-o de capitão. Mas fazer o quê, né? Eu não sou a justiça, eu não posso dar pitaco, fica difícil, porque o cascudo vem, e vem forte, hein? Mas olha que matéria maneira. Fotógrafo da ONU descreve a COP30 como bíblica após o incêndio. Olha só o que ela disse. Ela documentou o incidente como a invasão à Zona Azul e os cortes de água e energia durante a conferência em Belém. Cara, só aconteceu coisa complicada. Essa COP é como a gente às vezes fala, ela flopou, ela nada mais parece uma flop, mas tudo bem, vamos adiante. A fotógrafa da ONU, né, ela classificou a COP30 em Belém como uma conferência climática mais difícil de sua carreira e definiu o evento em uma única palavra, bíblica. Em postagem nas redes sociais, ela relatou os incidentes que presenciou, incluindo o incêndio que atingiu um pavilhão e a invasão da Zona Azul, lá no dia 11 de novembro. Ora, foram chuvas torrenciais, inundações, invasão do local, militares em cada esquina, causando lá um dissabor para as pessoas, calor, frio, corte de água e de energia. Hoje, o local estava literalmente em chamas, ou seja, pegando fogo. Cara, isso é inacreditável.
matéria do Poder 360. E aqui, para a gente fechar, ela coloca aqui: o incêndio levou à evacuação de participantes, entre eles o secretário-geral da ONU. Que vergonha! O Antônio Guterres, o português. A autora de fotos publicadas pelo site das Nações Unidas acompanhou o momento.Ela descreveu a manhã como tensa depois das negociações que avançaram pela madrugada. Parecia que o dia inteiro tinha passado quando o secretário já iniciou a coletiva, às 11 horas. Gente, sabe, a gente fica assim, se perguntando, quanta vergonha, para quê? Por que o Brasil passa por isso? Porque nós montamos, infelizmente, uma nação capaz de passar por esses problemas. E aí eu venho aqui, ó. Mais de 30 países ameaçam bloquear o projeto de acordo, do Brasil na COP. É vergonhoso, mas vamos só fechar isso aqui, ó. Se a COP foi projetada para trabalhar em torno do meio ambiente, tem questões que elas não podem deixar de ser discutidas. E o Brasil está passando a mão por cima de alguns assuntos, os quais os representantes acham que não pode, né? Mais de 30 países disseram ser insuficiente o projeto de acordo apresentado pela presidência do Brasil da COP30, realizado em Belém, Pará. As nações pediram a inclusão de um roteiro para abandonar as energias fósseis, de acordo com uma carta divulgada pela delegação da Colômbia. Ora, eu nem quero comentar isso aqui, porque é uma coisa chata, né? Mas vamos lá. O presidente da COP30, André Corrêa do Lago, está sob pressão dos quase 200 países que estão em Belém para elaborar um texto capaz de obter um consenso segundo as regras da COP. E aí? Essa e outras mais são as vergonhas que a gente está passando. Vamos adiante para a gente fechar? E a notícia que terminou a semana, e a gente vai iniciar segunda-feira, agora, tá aqui, ó. Rodrigo Constantino, que é um cara que eu respeito e também admiro, Gazeta do Povo. Bessias, por 30 anos no STF. Com bastante exclamação, tá ali, né? E aí? Agora é oficial. O presidente Lula indicou mesmo Jorge Messias para a vaga de Barroso no STF. Eternamente lembrado como Bessias, naquele áudio da então presidente Dilma Rousseff, para Lula, em que caberia a Messias o papel de despachante para levar o termo de posse do Ministério da Casa Civil para o Lula fugir daquela prisão a qual ele estava já próximo de acontecer. Messias tem 45 anos, ou seja, pode ficar 30 anos no STF. Isso mostra como a eleição para presidente não é relevante apenas para os próximos 4 anos, mas para muito mais tempo. O estrago que Lula causou no STF ao indicar seu colega comunista sem o próprio advogado, seu próprio advogado, e agora um súdito leal que transformou a AGU num puxadinho lulista, vai custar ao país uma geração inteira. Gente, é bom que a gente pare para pensar em tudo que está acontecendo. E o Rodrigo Constantino colocou isso aqui na Gazeta do Povo para que a gente possa transmitir, passar para outras pessoas, entender o que está acontecendo com o Brasil. Por hoje, segunda-feira, a gente está começando a semana e muitas coisas estão surgindo, muitas matérias, e o Catuque vai estar sempre colocando para você aqui as novidades e colocando no tabuleiro de xadrez político. Vem com a gente. Olha, meu amigo, minha amiga, eu sou o professor Saar, esse aqui é o Catuque Podcast, e eu fico muito feliz de você ter ficado com a gente até agora. Por isso eu te peço, olha, sempre, curta o nosso trabalho, dê o seu like, inscreva-se no nosso canal, vá lá, faça comentário e peça a matéria que você quiser. Faça seu comentário porque é importante pra gente, o YouTube reconhecer você como uma pessoa importante lá pra gente. E depois de tudo isso, claro, compartilha, faça com que nós cheguemos longe, nós precisamos chegar, nós precisamos mostrar para a sociedade o que está acontecendo no Brasil. Vem com a gente, eu sou o Saar e
esse é mais um Catuque. Ropê!